Olá pessoal, aqui é o professor Yunes e vamos continuar com EDUs da primeira ordem. Então, lembrem que na aula passada eu falei sobre diferencial, ou seja, se temos y igual a f de x, onde f é uma função derivável, e vimos que, então, diferencial de f, ou diferencial de y, é igual ao diferencial f, isso é dado por derivada da f dx, certo? E também em cálculo a gente viu que já integral de f de x dx, f' de x dx, que é de fato a integral de y, diferencial de y, pelo que a gente viu aqui. Isso é nada mais que y, ou melhor, f de x mais uma constante c. E também vimos o teorema de existência e unicidade da solução, ou seja, se temos uma EDO, ou melhor, um problema de valor inicial dada por y' igual a f de x e y de x0 igual a y0. Então, queremos encontrar a solução desse problema de valor inicial. E pelo teorema de existência e unicidade de solução, vimos que se f é contínua, então existe a solução, uma solução pelo menos. Então, se f é contínua, a solução existe. Além disso, digamos, vamos supor que f está definido em um intervalo I vezes j, ou melhor, AB vezes CD para E. Então, f é contínua, digamos, em torno de x0, ou aqui x0 tem que pertencer a A e B. E então f é contínua nesse intervalo, nesse retângulo, digamos. E além disso, se derivada do f com relação a y é contínua, aí a solução é única. Ok? Na aula passada falamos e fiz um exemplo. Então, hoje vamos começar a ver alguns métodos de como resolver EDUs da primeira ordem. E a forma mais simples de uma EDU da primeira ordem é a forma que a gente pode ver isso aqui. Ou seja, y' é igual a f de x. Então, se temos aqui, já temos uma EDU da primeira ordem. E já, como eu já falei na primeira aula também sobre esse tipo de EDUs, também vocês já aprenderam em cálculo 1, a solução vai ser nada mais que derivada, ou seja, como acabo de falar, integral de y' de x dx vai ser y dx, certo? Então, se aplicamos integral aqui com relação a dx, aí vamos ter y de x igual a integral f de x dx mais uma constante c, certo? Então, se temos uma ideia dessa forma, facilmente, se a função é contínua, claro, que tenha integral, ou seja, primitiva. Nós precisamos que a função f tenha primitiva para conseguir encontrar a integral. Um exemplo desse tipo de EDOs que a gente pode enfrentar é dado nesse problema aqui, que é de física. Vamos supor uma partícula com uma velocidade, uma partícula que está sobre uma reta, e a função de velocidade, a velocidade dessa partícula é dada pela essa equação, onde v é a velocidade e t é o tempo. E também
sabemos que quando t é zero, o tempo zero, a partícula está no ponto x igual a 2. Então, queremos encontrar a função de deslocamento dessa partícula, que a gente denota por x de t, ok? Então, o que a gente sabe da física é velocidade é derivada do deslocamento, ou seja, vt é igual a x' de t. E nós queremos que a partícula no tempo x igual a zero, t igual a zero, esteja em ponto 2. 2 da unidade da distância que estamos usando. Então, como temos vt dado aqui, portanto, x' de t tem que ser igual a t ao quadrado elevado a t mais 2t. E x de zero tem que ser 2. Então, o que temos aqui? Temos um problema de valor inicial. A ideia é resolver isso. Então, como eu já tinha explicado, para resolver um problema de valor inicial, primeiro vamos encontrar a solução geral e depois encontrar as constantes correspondentes. Então, para resolver essa ideia, aqui temos x' de t e aqui temos a função que temos aqui é uma função só de t. Então, pelo que falamos lá em cima, é só fazer integral dessa função, ou seja, x de t vai ser integral de t ao quadrado elevado a t mais 2t, dt, mais c. Se c constante... Bom, mesmo que dessa integral uma constante sai, mas só para ter certeza que a gente no final não vai esquecer que eu estou colocando esse c. Aí, então, agora já, só cálculo 1, resolver essa integral. Ó. Integral de 2t é fácil, vai ser t ao quadrado. Integral de t ao quadrado é elevado a t, se vocês lembram de cálculo 1, para resolver essa ideia, a gente usava integração por parte. E uma forma de integração por parte resumida, digamos, que para certas funções, que geralmente um polinômio produto com função exponencial ou função trigonométrica, que usamos esse método, se chama integral tabular. Usamos esse método que dá resultado mais rápido. Nesse método, a gente o que faz? Temos duas colunas. Na primeira coluna, colocamos o polinômio, que nesse caso é t ao quadrado, e no segundo, colocamos função exponencial ou trigonométrica, podemos ter seno ou cosseno. Nesse caso é elevado a t. Então, na primeira coluna, só fazemos a derivada, até chegar ao zero. Então, t ao quadrado, derivada de t ao quadrado dá 2t, derivada de 2t dá 2, derivada de 2 dá 0. Depois, na segunda coluna, vamos fazer integral dessas funções. Integral e elevada a t dá e elevada a t. Integral e elevada a t dá e elevada a t e assim mesmo. Até chegar no mesmo nível do zero aqui. E aí paramos. Depois vamos multiplicar isso e somar com sinal positivo, negativo, positivo. E um positivo e um negativo. E multiplicar esses da forma assim cruzada. Então, vamos ter t ao quadrado, essa integral, t ao quadrado elevado a t, vai ser t ao quadrado elevado a t, que está aqui, menos 2t elevado a t, menos 2t elevado a t, que está aqui, mais 2 elevado a t. Certo? 2 vezes e elevado a t, que está aqui. Então, isso resolve a parte da integral de t ao quadrado elevado a t. Então, pela essa relação que temos, xt vai ser igual a... Vamos colocar isso no lugar de integral t ao quadrado elevado a t, que vai ser t ao quadrado elevado a t, menos 2t elevado a t, mais 2 elevado a t. E integral de 2t vai ser t ao quadrado, mais constante. Aí, para encontrar a função de deslocamento, ainda precisamos calcular esse c. Então, para encontrar esse constante c, vamos usar a condição inicial que temos aqui. Que x de 0 tem que ser igual a 2. Portanto, x de 0 tem que ser igual a 2. Daí, vamos ter que... Bom, isso deveria ser x de 0. X de 0 vai ser igual a quê? Isso dá 0, porque temos 0. Isso dá 0.
Isso dá 2, e elevado a zero que dá 2. Aqui temos 2. Mais isso dá zero também, mais c. 2 mais c tem que ser igual, pela condição inicial, tem que ser igual a quê? 2. Aqui temos 2. E daí, c sai que 2 menos 2 dá 0. C vai ser igual a 0. Portanto, x, função de deslocamento x de t vai ser t ao quadrado, e elevado a t, menos 2t elevado a t, mais 2e elevado a t, mais t ao quadrado. Aí já temos a solução desse problema que a gente queria, ou seja, a gente queria encontrar função de deslocamento. Bom, agora vamos falar, então esse tipo de EDO era bem simples, já? Vamos falar de outro tipo de EDOs, chamado EDOs das variáveis separáveis, já? EDOs das variáveis separáveis. E para começar a falar sobre esse EDO, prefiro fazer um exemplo e resolver esse exemplo, aí vocês vão aprender. E depois vou explicar o método geral para qualquer. Então, o exemplo que aqui vamos ter é exemplo que eu já tinha dado antes, só que eu diretamente tinha escrito a solução. Eu prometi que depois a gente vai aprender como resolver essa ideia. Então, vamos cumprir a promessa. A ideia está aqui. Y' igual a 2x raiz de y menos 1. Ok? Queremos resolver essa ideia, encontrar y. Que não, na primeira vista, não dá a adivinhar e não é fácil para encontrar. Então, como vamos fazer isso? Primeiro, a ideia é dividir os lados por essa raiz de y menos 1. Mas se raiz de y menos 1 é zero, não dá para dividir. Então vamos estudar os casos separadamente. Vamos ver quando isso vai ser zero. Isso vai ser zero se y menos 1 é zero. Y menos 1 é zero se y é... Então, quando y é 1, o que acontece? Nós sabemos que a derivada de 1 vai ser uma constante, vai ser zero. E de outro lado, 2x, aqui estou supondo y é igual a 1, vezes raiz de 1 menos 1. Isso também dá zero. 0 igual a 0. Ou seja, y é igual a 1 dá uma solução desse ED. Ok? Mas ainda não sabemos se essa solução é uma solução particular ou é uma solução singular. Vamos encontrar a solução geral e depois vamos ver se podemos deduzir essa solução da solução geral. Se sim, vai ser particular. Se não, vai ser uma solução singular. Mas a gente já viu antes já falei sobre esse EDO, que essa solução não pode ser deduzida da solução geral, ou seja, essa solução é uma solução singular. Agora vamos considerar o caso que y menos 1 não é zero, ou seja, y é diferente com 1. Se y é diferente com 1, então, como raiz de y menos 1 é diferente que zero, podemos dividir os lados por essa função. Aí vamos ter 1 sobre a raiz de y menos 1, y igual a 2x. Agora, olhem o que acontece. Isso aqui, faltou y', isso é y'. No lado esquerdo, o que temos? Toda função que temos, todas as variáveis que aqui temos, são de y. No lado direito, só temos de quê? Uma função de x. Aí, nesse caso, se podemos separar variáveis dessa forma, a gente já separa. Aqui no lado esquerdo só temos y, no lado direito só temos x. Aí, vamos fazer integração com relação a x. Ok? Então, a ideia é, depois de conseguir isso, fazer integral com relação a x. Só que, o que sabemos? Então, vamos aqui. Aqui temos que raiz de 1 sobre a raiz de y menos 1, y' de x. Só que y' de x, pelo fato que a gente já tinha falado antes, isso é dy, igual a integral 2x dx. Aí, aqui, portanto, substituindo isso por dy, integral de 1 sobre a raiz de y menos 1 dy igual a integral de 2x dx.
Então, aqui só temos que calcular esses dois integrais, ok? Outra vez, problema voltou a ser um problema de cálculo, ou seja, resolver duas integrais. Então, vamos primeiro resolver essa integral aqui. 1 sobre a raiz de y menos 1 de y, isso é de fato, raiz de y menos 1 é y menos 1 elevado a 1 meio. Só que quando vai para o numerador, seria elevado a menos 1 meio de y. Integral disso, lembram que integral de u elevado a n de u vai ser que 1 sobre n mais 1, u elevado a n mais 1, ok? Usando esse fato, seria 1 sobre menos 1 meio mais 1, vezes y menos 1, nosso u aqui é y menos 1, ok? Y menos 1 elevado a menos 1 meio mais 1, mais uma constante, vamos chamar C1, ok? Então, isso vai ser que 1 sobre 1 menos 1 meio dá 1 meio. Só que 1 sobre 1 meio dá 2. Então, seria 2 vezes 1 menos 1 meio daria 1 meio. Raiz de y menos 1, ok? Então, 2 raiz de y, porque aqui isso seria 1 meio. Y menos 1 elevado a 1 meio seria raiz de y menos 1, ok? Seria 2 raiz de y menos 1, mais constante c. Então, já resolvemos essa integral. E agora essa integral também é muito simples. Integral 2x dx é x ao quadrado mais constante c2. Agora, pela essa relação 2, esses dois têm que ser igual, ou seja, 2 raiz de y menos 1 mais c1 tem que ser igual a x ao quadrado mais c2. Só que c1, quando vem aqui, c1 menos c2, a gente é dividido por 2, porque aqui, raiz de y menos 1 seria aqui. Raiz de y menos 1, levando c1 para aqui, seria menos c. Depois, temos um 2 aqui. Temos que dividir tudo isso por 2. Seria 1 meio x ao quadrado. Então, esse c1 vai aqui, seria menos c1. 1 meio x ao quadrado, c2 menos c1 meio. Só que c2 menos c1 meio, vou considerar isso como um c. Porque são constantes, tanto faz chamar c ou chamar c. Aí, raiz de y menos 1 seria aqui 1 meio x ao quadrado mais constante c. E daí, isso seria isso aqui ao quadrado, certo? Ou seja, y menos 1 seria 1 meio x ao quadrado mais c ao quadrado. Portanto, y seria igual a quê? 1 meio x ao quadrado mais c todo ao quadrado mais 1. Já encontramos y. Isso seria aqui? Seria a solução geral. E como podemos ver, a solução y igual a 1 não pode ser deduzida dessa solução, qualquer que seja c. Então, a solução y igual a 1 é uma solução singular e isso aqui é a solução geral que encontramos aqui. Então, voltando ao EDU principal, como que era nosso EDU deste início? Aqui, não? Nosso EDU, aqui temos uma função f de x, aqui temos uma função g de x. Ou seja, nossa EDU tem que ser escrita da forma f de x, g de x. Então, a definição de uma EDU de variáveis separáveis é dessa forma. Uma EDU de primeira ordem se chama de variáveis separáveis se y' pode ser escrita da forma produto de duas funções, que o primeiro seja uma função só de x e o segundo seja uma função só de y. Ou seja, y' igual a f de x vezes g de y. Então, que essas funções f e g são contínuas. Contínuas para que a gente consiga depois fazer a integração. Né? Então, se temos uma EDU dessa forma, como podemos resolver? Aqui estão os passos que a gente tem que seguir para resolver. O primeiro passo, como vimos lá no exemplo, a ideia é dividir todo por g de y,
para aqui ter só coisas de y e aqui ter só funções de x. Mas podemos dividir por g de y se isso é não zero. Então, vamos analisar separadamente. Primeiro, vamos ao caso de quando g de y é igual a zero. Então, encontramos as soluções de g, y igual a zero. Aí, dessa forma, se g de a é zero, se substituímos a igual... Se g de a é zero, então, se substituímos y igual a, aí a derivada de constante vai ser zero. Então, y igual a sempre vai ser uma solução. Agora, pode ser uma solução singular ou pode ser uma solução particular. Só depende... A gente pode dizer isso depois que encontramos a solução geral, e aí temos que ver se podemos deduzir essa solução y igual a de solução geral ou não. Não é que vamos encontrar só uma solução, não. Aqui podemos encontrar várias soluções, não? Imagina se g é um polinômio de grau n. Aí vamos encontrar n soluções, não? Então, aqui podemos encontrar várias soluções. Veremos no próximo exemplo. Agora, se g de y não é zero, então vamos seguir os seguintes passos, ok? Qual seria? Como g de y não é zero, vamos dividir os lados para g de y. Aí vamos ter 1 sobre g de y' vai ser igual a f de x. Agora esse lado esquerdo é só de y, lado direito é só de x. Então, integral de 1 sobre g de y' de x vai ser integral a f de x. Ou seja, vamos aplicar integral com relação a dx, com relação a x. Fazer integração com relação a x. Só que y' de x, vimos que vai dar que? dy. E daí, isso vai ser equivalente a que? Integral 1 sobre g dy vai ser igual a f de x dx. Então, basta resolver essas duas integrais e encontrar a solução. Depois que encontramos essas integrais, substituímos os resultados e aí temos a solução. Ok? Então, vamos a um exemplo. Agora vamos supor esse exemplo. xy vezes y mais 2 menos y mais 1 dy sobre dx, ou seja, isso aqui, isso aqui é nosso y igual a zero. Então, queremos resolver essa ideia. Então, aqui estou escrevendo da forma padrão, não? A forma padrão era aqui. Era y' igual a f de x vezes g de x. Que estou levando todo ao outro lado. Ok? Então, nesse caso, faltou um passo. Ainda poderia fazer... Bom, aqui só temos de y, não tem problema. Então, lado esquerdo é só de y, lado direito temos x e temos y. Então, essa parte tem que ir para aqui, ou seja, temos que dividir isso por essa parte. Mas se essa parte é diferente que zero. Então, aqui vamos estudar essa parte. Não pode ser zero. Então, quando essa vai ser zero? Essa vai ser zero se y é zero ou y é menos 2, ok? Isso é zero se isso é zero ou isso é zero. Isso vai ser zero se y é menos 2. E aí temos duas soluções, y igual a zero e y igual a menos 2 aqui. Só que não sabemos ainda se são soluções particulares ou singulares. Depois voltamos e dizemos o que é. Mas como já tinha feito antes, aqui já foi escrito que é a solução particular. Mas no final a gente vai saber isso, ok? Agora vamos supor que y nem é zero, nem é menos 2. Aí podemos dividir por y vezes y mais 2. Aí vamos ter que? Vamos ter y mais 1 sobre y mais 2, y' igual a x.
Então, agora temos que fazer integral, ok? Integral de y mais 1 sobre y mais 2 de y igual a integral de x de x. Aí, temos que calcular essas duas integrais. Essa integral é fácil, seria x ao quadrado meio. Só que esse integral vai dar um pouco de trabalho. E se lembram de cálculo 1, para resolver esse tipo de integrais, a gente deveria usar frações parciais. Ou seja, aqui tenho 1 sobre, digamos, sim, aqui primeiro está escrevendo y, isso vai ser igual aqui, ou seja, y mais 1 sobre y vezes y mais 2 vai ser igual a y sobre esse aqui, mais 1 sobre y vezes y mais 2, ok? Então, esse y com esse y vai ser simplificado, então isso vai ser 1 sobre y mais 2. E sabemos que a integral de 1 sobre y mais 2 vai ser que? Ln de módulo de y mais 2, ok? Então, falta encontrar a integral dessa parte. Integral dessa parte, agora usamos frações parciais, que está escrito aqui. Nas frações parciais, a gente quer escrever isso da forma a sobre y mais b sobre y mais 2. Como grau de denominador aqui, y mais 2 é de grau 1, então grau de numerador tem que ser 0, ou seja, uma constante só. Aí, como a gente fazia isso? A gente fazia essa soma, ou seja, y mais 2, isso seria denominador em comum, e depois calculando esse aqui. Então, a vezes y mais 2, que seria a y mais 2a, mais b vezes y. By. Aí, juntando esses aqui, isso aqui seria aqui, a. Se fatorizarmos y, seria a mais b, ou seja, a mais b y mais 2. Isso tem que ser igual a quê? 1. Então, a mais b tem que ser quê? A mais b tem que ser 0. Aqui não sei porque está escrito menos. A mais b tem que ser 0. E b, 2a tem que ser quê? 1. 2a tem que ser 1. Se 2a tem que ser 1, então a seria 1 meio. Já temos a e b seria menos 1 meio dessa equação. E usando a igual a 1 meio. Aí encontramos a e b. Então, isso é 1 meio menos 1 meio. Então, 1 sobre y mais 2 seria, a gente fatoriza 1 meio, seria 1 sobre y menos 1 sobre y mais 2. Ok? Então, essa integral que seria isso aqui, isso seria 1 meio, 1 sobre y menos 1 sobre y mais 2. Isso vai continuar aqui. Então, integral de dy sobre y mais 2 vai ser ln de y mais 2. Integral de 1 sobre y vai ser ln de módulo de y. E outra vez, integral de 1 sobre y mais 2 seria ln de módulo de y mais 2. Ok? Só que preste atenção, aqui temos 1 meio. Né? Então, o que vai acontecer? Vai ser aí, ln de y mais 2 mais 1 meio, ln de y menos ln de y mais 2 seria, nós sabemos que ln de a menos ln de b seria ln de a sobre b. Aí usamos esse fato. Seria ln de y sobre y mais 2. Só que temos módulo ainda. E isso vai ser igual aqui, ln de y mais 2, mais ln de... E outro fato é que ln de a, ln de b seria ln de b elevado a a. Então, temos 1 meio ln desse aqui. Então, esse 1 meio seria potência aqui. E y, módulo de y
sobre y mais 2 elevado a 1 meio seria raiz de módulo de y sobre y mais 2, ok? Então já temos isso aqui. E depois, Ln de A mais Ln de B seria Ln AB, ou seja, isso vezes isso. Então, seria Ln de y módulo y mais 2 vezes raiz de módulo de y sobre y mais 2. Só que esse y mais 2, quando vai dentro de raiz, seria aqui módulo de y mais 2 ao quadrado. Só que temos um módulo de y mais 2 aqui, isso vai ser simplificado com essa potência 2, então seria raiz de módulo de y mais 2. Ok? O que está escrito aqui. Então, já encontramos essa integral também, que seria Ln de raiz de módulo y mais 2. Agora, integral de x, que está aqui, esse x também vai ser x ao quadrado meio mais constante C1. Aqui também temos uma constante, mas não é necessário colocar tanto. Uma constante é suficiente. Então, geralmente a gente tenta colocar no lado direito constante. Então, por isso que aqui não coloquei. Porque, enfim, esses constantes vão a um lado, vão somar ou vão subtrair e vão ser substituídos por uma constante. Então, Ln de raiz de módulo y mais 2, que está aqui encontramos, tem que ser igual a isso. X ao quadrado meio mais C. Então, aqui está escrito pode parar aqui. Sim. Se o problema não tá pedindo uma solução especial ou não tem alternativas para encontrar uma certa forma, de repente vocês poderiam parar aqui também. Mas a gente ainda pode continuar também, não? Só que quando temos Ln de A igual a B, vocês sabem que isso é equivalente a dizer que isso é a mesma coisa que dizer A é igual a E elevado a B, certo? Então, aqui estamos usando esse fato. Ou seja, Ln de A é igual a B. Então, A seria E elevado a B. Então, A é que é raiz de módulo de y mais 2. Igual a E elevado a x ao quadrado meio mais C1. Só que E elevado a mais B vai ser igual a E elevado a vezes E elevado a B. Então, isso seria E elevado a x ao quadrado meio vezes E elevado a C1. C1 é constante. Então, E elevado a C1 vai ser uma constante. A gente vai chamar isso de C2. Ok? Então, raiz de módulo de y mais 2 vai ser C2 E elevado a x ao quadrado. E daí, como aqui temos... Aqui faltou temos raiz, então isso aqui vai ser isso ao quadrado, eliminando a raiz. Portanto, módulo de y mais 2 vai ser igual a C é elevado a x ao quadrado. Vamos escrever aqui C3, porque aqui de fato vai ser C2 ao quadrado. Só que C2 ao quadrado, vou chamar isso C3, ok? C3 é elevado a x ao quadrado meio ao quadrado. Só que aqui temos ainda módulo. Ainda não dá para continuar, não sei porque não continua outra vez. Então, isso seria porque quando o módulo de x é igual a, digamos, a, então x vai ser igual a aqui, mais ou menos a, certo? Então, y vezes y mais 2 vai ser igual a aqui, mais ou menos C3 é elevado a x ao quadrado meio ao quadrado. Só que mais ou menos C3, enfim, isso vai ser uma constante. Então, em vez de escrever mais ou menos C3, vou escrever direto um C constante. C1 é uma constante.
Portanto, já encontramos a solução geral. Então, isso pode ser a solução geral. Poderia deixar aqui, ou poderia parar aqui mesmo, aqui em cima, mas a gente simplificou e chegou até aqui. Agora, as soluções y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, poderiam ser encontradas dessa solução? Sim. Se a gente substitui c igual a 0, se c é igual a 0, então todo esse vai dar 0. Se tudo isso dá 0, aí y é 0, y é igual a menos 2. Então, a gente consegue encontrar as soluções que encontramos lá em cima dessa solução geral. Portanto, as soluções y igual a 0 e y igual a menos 2 são associadas à constante c quando é 0. Portanto, as soluções são soluções particulares, não são singulares, não. Ok, então, bom, já aprendemos então uma forma de EDOs para resolver, que é a EDO de primeira ordem das variáveis separáveis. Agora vamos para o segundo, para outro tipo das EDOs da primeira ordem, que se chama EDOs lineares. Bom, então, EDOs lineares da primeira ordem. A forma geral desses EDOs são desse tipo, dessa forma. Y' mais px y igual a qx. Ok? Então só temos y' em primeira ordem, precisamos de y' e aí só y. E que o seu coeficiente é uma função de x. Px igual a qx. Agora, se q de x é 0, então, se q de x é 0, identicamente 0, vamos ter uma EDO linear homogênea, certo? Que a gente já tinha falado antes. Mas nesse caso, y' vai ser igual a quê? Menos px vezes y. E aí, já temos uma EDO das variáveis separáveis, já? Menos p de x, isso é f de x, e y é g de y. Aí já sabemos como resolver. Quando é uma EDO linear da primeira ordem homogênea. E quando q de x não é 0, aí que vamos ter uma EDO linear não homogênea, aí que precisamos mais, digamos, teremos mais dificuldade para resolver, aí vamos aprender como podemos resolver nesse caso. Então, outra vez, como o método anterior, vamos começar com um exemplo. Como vai ser o exemplo? Pessoal, antes de ir, geralmente eu não estou falando, mas as soluções vão ter digamos, um domínio ou um intervalo onde vão satisfazer a EDO. Nesse caso, a gente encontrou y mais 2 igual a c elevado a x ao quadrado meio ao quadrado. Nesse caso, como a gente pode ver, não temos nenhuma restrição sobre x e y. Nem na EDO, forma inicial da EDO, que a gente teve, que está aqui, ok? Está aqui. X e y podem ser qualquer coisa aqui. Mas depois que encontramos a solução, também a gente vê que x pode ser qualquer coisa. Ou seja, aqui essa solução geral é definida x qualquer número real. Ou seja, o intervalo onde a solução está definida o intervalo i é, de fato, todos os números reais. Que é de menos infinito até mais infinito, ok? Só queria falar esse fato. E voltando ao EDO linear. Então, o EDO que vamos considerar vai ser esse EDO aqui.
ok? Temos y' mais 1 meio y igual a x mais 2. Aqui dá para ver que não podemos separar as variáveis. Não? Aqui temos y, aqui temos x. Bom, aqui ainda esse EDO é menos complicado, só temos funções polinomiais. Poderíamos ter função trigonométricas aqui, ou função exponencial, aí seria mais complicado. Então, como podemos resolver? Nesse caso, P de x é 1 meio e Q de x é x mais 2, não? P e Q que a gente estava falando aqui. P de x, y, Q de x. Então, P de x sempre é coeficiente do y, que seria 1 meio e aqui é x mais 2. E é uma EDO não homogênea. Ok? Então, o que vamos fazer aqui? Como eu sei como temos que resolver esse EDO, então eu vou oferecer que multiplicamos os lados desse EDO por essa função, μ de x, que é e elevado a x meio. Ok? Então, vamos multiplicar esse EDO, os dois lados, ó, por essa função μ de x. Então, seria e elevado a x meio y' mais e elevado a x meio sobre 2 vezes y igual a e elevado a x meio vezes x mais 2, que está aqui, ok? Multiplicamos. Então, aqui temos e elevado a x meio y'. Esse e elevado a x meio sobre 2 não é nada mais que derivada de e elevado a x meio. Derivada de e elevado a x meio seria o quê? Seria derivada de x meio vezes e elevado a x meio. Que isso seria o quê? 1 meio e elevado a x meio. Certo? Então, isso, de fato, é e elevado a x meio. Ou seja, essa EDO que escrevemos aqui vai ser que temos e elevado a x meio y' aqui, e essa parte aqui, como eu falei, é e elevado a x meio li. Deixa eu escrever isso. Ok? Então, todo esse junto seria o quê? Nós sabemos que FG' é F' G mais G' F. O que acontece aqui? Ó? Vamos supor, isso é G, isso é que F'. G F' mais G' F. Ok? Isso seria o quê? Seria a derivada da GF. Ou seja, esse escrito aqui não é nada mais que derivada de e elevado a x meio y. Derivada de tudo isso. Ou seja, nós conseguimos escrever, depois que a gente multiplicou por esse fator μ de x, que a gente chama esse fator integrante, a gente conseguiu escrever isso da forma derivada. O lado esquerdo conseguimos escrever da forma derivada e o lado direito é o mesmo que a gente teve. E elevado a x meio, x mais 2. Agora, o que vamos ter? Agora, vamos aplicar integral aos dois lados em relação a x. Duas funções, se são iguais, então a integral delas também tem que ser igual em relação a x. Então, temos essas integrais aqui. Essa integral vai ser igual a essa integral. Agora, como eu já falei lá em cima, integral de f' de x dx vai ser que? F de x. Ou seja, integral de f' de x seria f de x. Então, lado esquerdo, esse aqui seria e elevado a x meio y. O que está escrito aqui. Essa integral. Essa integral aqui, outra vez, temos a integral e elevado a x meio vezes x mais 2 dx. Outra vez fazemos a integração
pelo método integral tabular, que já falei lá em cima. Aqui escrevemos o polinômio, que é x mais 2, e aqui a função exponencial. E aqui fazemos as derivadas. Derivada de x mais 2 dá 1. Derivada de 1 dá 0. Ok? Derivada de 0 e paramos aqui. Agora é integral. Integral de e elevado a x meio dá 2e elevado a x meio. Outra vez, integral de 2e elevado a x meio daria... Vou escrever aqui. Integral de e elevado a x meio de x, isso é 2e elevado a x meio. Certo? Que está escrito aqui. Depois, outra vez, integral disso daria... Seria 1, 2, seria 2 vezes 2, seria 4. 4e elevado a x meio. Agora, fazendo o produto isso, com sinal positivo, e isso com sinal negativo, e somado. Então, daria x mais 2 vezes 2, que seria 2x mais 2, elevado a x meio. Menos, que temos aqui, menos 4 vezes 1, que daria 4, elevado a x meio, mais constante c. Ou seja, calculamos essa integral. Já calculamos essa integral, portanto, seria aqui. E elevado a x meio, y, vai ser igual a 2 vezes x mais 2, e elevado a x meio, menos 4 e elevado a x meio mais c. E daí, aqui podemos fatorizar e elevado a x meio, certo? Fatorizamos isso, aí e elevado a x meio y seria igual a e elevado a x meio, 2x mais 4, porque esse 2 vai ser multiplicado aqui, 2 vezes x daria 2x, 2 vezes 2 daria 4, menos esse 4, mais, só que como a gente fatorizou e elevado a x meio, então aparece e elevado a menos x meio aqui, quando fatorizamos. E elevado a menos x meio. Aí, esse com esse vai ser simplificado, então y vai ser igual a 4 menos 4 dá 0, seria 2x mais c elevado a menos x meio. Já temos a função y. Então, como foi que a gente conseguiu resolver? A gente teve y' mais p de x, y igual a q de x. Como resolvemos? A ideia foi multiplicamos por uma função μ, y' mais p de x, multiplicar por μ de x, p de x, y igual a μ de x, q de x, certo? Aqui temos μ de x, y' e a ideia é que essa aqui seja que derivada de μ de x, ou seja μ' de x, que a gente conseguiu no exemplo. Ó. Então, temos μ de x, y' mais μ' de x, y. Que esses juntos seriam o quê? Seria μ de x vezes y'. Ou seja, isso seria igual a μ de x, q de x. Então, a ideia é encontrar uma função μ de x para conseguir tudo isso. Então, vamos ao método geral e explico lá como encontramos isso. Ok? Então, temos a nossa EDO. Então, a ideia é encontrar esse μ de x, que é chamada de fator integrante. Ok? Queremos encontrar isso, calculado à esquerda, seja uma derivada de uma função. Ou seja, a gente multiplica isso pela EDO e vamos ter μ de x, y' mais μ de x, px, y igual a μ de x, qx. E aqui temos μ de x, y' e queremos que isso, μ vezes p, seja μ'. Então, isso que aqui está dizendo. Queremos que o lado esquerdo seja da forma μ de x, y', derivada de uma função, que seja μ de x, y' mais μ' de x, y. Para que
esse lado seja igual a isso é igual a isso. Então, só aqui, esse μ de x que tem que ser igual, μ de x, p de x, esse que tem que ser igual a μ' de x. Então, aqui está dizendo, para que isso aconteça, μ' de x tem que ser igual a μ de x, p de x. Então, μ' vai ser, ou seja, aqui só estou colocando sem x, μ' igual a μ p de x. Olha, isso aqui, de fato, temos uma função de variáveis separáveis. Aqui temos μ' vezes igual a μ vezes p de x. Então, se supomos que μ é diferente que zero, claro, deste início, μ deveria ser diferente que zero. Se μ é zero, a ideia todo dá zero. Não pode ser zero, não. Então, dividindo 1 sobre μ, dividindo o lado esquerdo por μ, seria 1 sobre μ. μ' vai ser igual a quê? P de x. Aqui temos de variáveis separáveis. Então, só basta fazer integração aos dois lados em relação a x. Fazendo integral disso, dx, íntegro disso com relação a x. Isso aqui, μ' dx, seria o quê? Seria dμ. Então, seria integral 1 sobre μ de μ seria igual a integral px dx. Só que esse integral 1 sobre μ de μ seria o quê? Ln de módulo de μ. Ok? Então, seria Ln de módulo de μ igual a integral de p de x dx. E daí, módulo de μ seria igual a quê? E elevada. Eu já falei, se temos Ln de A e B, então A é igual a E elevada a B. Então, módulo de μ seria E elevada a integral de P de x dx. Aí, μ de x seria o quê? Se eliminarmos módulo, mais ou menos, E elevada a integral de P de x dx. Ou seja, encontramos μ de x. Só que tem mais ou menos. Mas o que a gente precisa? A gente só precisa de 1 μ para multiplicar, só de 1. Então, a gente vai considerar só a parte positiva para ter uma função que a gente precisa. Então, o nosso μ vai ser isso aqui. μ de x vai ser E elevado a integral de P de x dx. Então, já encontramos a função que dá essa propriedade para a gente, ok? Então, agora que temos a função μ de x, e já pela forma que a gente definiu, e sabemos que o lado esquerdo vai dar quê? O lado esquerdo desse, pela forma que a gente encontrou μ, isso vai dar quê? μ de x, y linha. μ x, y linha vai ser igual a quê? μ de x, que é x, que está aqui, ok? Então, já temos aqui μ de x, y linha, derivada de tudo isso, vai ser igual a μ de x vezes q de x. Aí, fazemos integral com relação a x. μ de x, y, linha, dx, vai ser integral de r de x, q de x, dx, mais c. Só que nós sabemos, se supomos isso é, por exemplo, a função f de x, derivada, isso seria f' x dx. Integral f' de x dx seria f de x. Só que f é μx, y. Então, μ de x, y seria igual a quê? μ de x, qx, integral de μ de x vezes q de x, vezes q de x, dx, mais constante c, ok? μ de x, y vai ser igual a isso. E daí, y seria igual a quê? Já temos a solução. Y seria 1 sobre μ de x, ok? Vezes integral de μ de x, q de x, dx, mais c. Prestem atenção. Uma observação importante é que muitos alunos encontram esse 1 sobre μ de x e multiplicam isso só por essa parte. E esquecem de multiplicar isso pela constante. Mas não, vocês têm que multiplicar isso por isso e também pela
constante. Aí temos a fórmula de solução geral. Então, se temos uma EDO linear da primeira ordem, deixa eu ver. Se temos uma EDO linear da primeira ordem, a solução seria desta forma. O que é μ de x aqui? μ de x é elevado à integral de p de x dx. Ok? Ou de repente, tem alguns livros que escrevem isso. Se temos uma EDO linear da primeira ordem, então a solução seria e elevado a menos integral p de x dx. Por que menos? Assim menos porque está em denominador. Quando vai para o numerador, seria menos aqui. Vezes integral de p de x dx vezes q de x dx mais a constante c vezes integral de p de x dx. Ok? Não, aqui não precisa, porque eu coloquei isso aqui. Mais constante c, ok? Só substituir μ de x aqui, ó. Mas não é necessário. Isso é suficiente. Só vocês precisam primeiro encontrar μ e depois substituir aqui. Então, vamos voltar ao exemplo que já fiz. Aí, lá em cima, eu falei que vamos multiplicar pela função μ de x elevado a x meio. Agora vamos ver, agora já sabemos como encontrar. Vamos encontrar, então, aqui, isso é p, então μ de x é e elevado a integral de p de x dx. Isso vai ser igual a quê? E elevado a p é que? 1 meio. 1 meio de x. Integral 1 meio vai ser quê? 1 meio de x. Ou seja, e elevado a x meio. Foi o que a gente já tinha encontrado lá em cima. E daí, pela fórmula, y vai ser que 1 sobre e elevado a x meio vezes integral de μ vezes q de x. E elevado a x meio vezes x mais 2, porque q de x é x mais 2. Dx mais c. É exatamente o que a gente encontrou lá em cima. Tá aqui. Isso seria e elevado a x meio, ou seja, isso seria μ de x. Então, tem que dividir isso por isso aqui que já lá embaixo aparece. Então, a solução é exatamente isso aqui, o que a gente encontrou lá em cima. Bom, vamos ao último exemplo e aí terminamos essa aula. Então, nesse exemplo, a EDO é dada dessa forma. dy sobre dx mais y sobre x igual a cosseno de... Sim, y sobre x igual a cosseno de x mais seno de x sobre x. Ok? Aqui é y sobre x. Então, a ideia é encontrar a solução dessa EDO. Bom, se queremos escrever isso da forma que a gente teve P e Q, aí temos y' mais 1 sobre x vezes y. Então, 1 sobre x é que? É nosso P de x. Igual a cosseno de x mais seno de x sobre x. Todo esse aqui é Q de x. Então, P de x é 1 sobre x. Então, temos que encontrar μ de x. μ de x é que? É elevado à integral de P de x dx. Integral 1 sobre x dx, que seria e elevado a n de módulo de x. Que seria e elevado a n de módulo de x, seria módulo de x. Não? Nós sabemos que e elevado a n de a sempre vai ser igual a a. Como a função exponencial e a função ln são inversas. Uma é inversa da outra. Não? A função logarítmica é inversa da função exponencial. E vice-versa. Então, isso acontece. E daí, μ de x seria mais ou menos x. Mas como eu disse, a gente só precisa 1 meio x. Então, vamos considerar a parte positiva. Então, μ de x igual a x vai ser um fator integrante para essa EDO linear que temos aqui. Então, o que temos que fazer? Temos que multiplicar
essa EDO por esse fator integrante. Ou só substituir na fórmula que a gente tem. Tanto faz como vocês querem fazer, mas enfim, vocês vão chegar exatamente a esse fator, a esse fórmula. Então, substituindo, seria y seria aqui 1 sobre μ de x integral, vezes integral de μ de x, que é dx dx, mais c. Só que μ de x aqui é x. Então, seria y seria 1 sobre x integral de x, x vezes q de x seria aqui cosseno de x mais seno de x sobre x, dx mais c. Isso seria igual a 1 sobre x, multiplicando x por esse parêntese, seria x cosseno de x, dx, mais x com x vai ser simplificado aqui. Que só vamos ter seno de x. Então, integral seno de x. Então, seria integral de x cosseno de x dx, mais integral seno de x dx. Mais a constante c que temos aqui. Aí, integral de seno é menos cosseno. Temos que calcular a integral dessa parte. Outra vez, é integração por parte ou usamos integral tabular. Aqui é o polinômio. Polinômio é x. x, 1, 0. E aqui, função exponencial. Nesse caso, temos função trigonométrica. Temos função cosseno. Então, função cosseno de x. Integral de cosseno daria seno. Integral de seno daria menos cosseno. Aí seria x seno de x, que está aqui, menos, vezes menos, daria mais cosseno de x. Mais cosseno de x está aqui. Então, 1 sobre x vezes x seno de x mais cosseno de x, e integral de seno deu menos cosseno, mais a constante. Cosseno com cosseno dá zero, e aí seria 1 sobre x vezes x seno de x mais constante c. Aí, multiplicando esse 1 sobre x na parêntese, seria x com x vai ser simplificado, então seria seno de x mais c sobre x. Aí, então já temos a solução geral. Y de x é igual a seno de x mais c. Então, essa é a solução geral. Então, prestem atenção. Se vocês não tinham multiplicado esse 1 sobre x pela constante, a solução seria seno de x mais c, que seria errado. Então, vocês sempre têm que multiplicar μ de x pela constante c também. Não esqueçam esse fato. Muitos alunos erram na prova isso. Tá bom. Então, na próxima aula, eu vou falar alguns outros tipos de EDOs que podem ser reduzidas a EDO linear. Que seria EDO de Bernoulli, EDO Riccati, e depois vamos falar sobre EDOs homogêneos. E aí para frente. Então, até a próxima.